Hoje vamos estudar o caso de uma mulher que nasceu 2 vezes, 2 corpos, 2 tempos e um único destino. Uma mulher que desafiou a família, a lógica, a religião e a própria ciência, tá? Com uma certeza silenciosa e inabalável de que ela não pertencia ao nosso tempo. Essa é a história, galera, de Dorothy Eade, ou, como preferia ser chamada, Onset. Londres, 1904. Dorothy nasce em uma família irlandesa comum, em uma casa comum, com uma infância que, por vezes, parecia comum. Pelo menos até os 3 anos de idade, tá? Até que um acidente doméstico, uma queda, mudou tudo em sua vida. Sim, ela caiu da escada de sua casa, ficou inconsciente por alguns minutos, talvez horas, talvez até, quem sabe, a eternidade. Ela desapareceu de si mesma. Alguns dizem que morreu e voltou, outros que sofreu uma lesão cerebral, mas o que se sabe é que Dorothy acordou e não era mais a mesma. Gente, sua fala mudou, seu sotaque mudou, e então, de uma maneira persistente, angustiante, Dorothy começou a pedir para que levassem ela para casa, que ela precisava voltar para casa. Mas que casa? Que casa? Se nem ela mesma sabia. Ela só sentia a falta do lugar que nunca havia visitado nessa vida. Aos 4 anos, seus pais a levaram ao Museu Britânico num passeio. Era uma tarde comum. Até que ela viu uma fotografia do templo de Sete I, o pai de Ramsés. Dorothy parou, apontou e disse: "Ali está minha casa." Mas com tristeza perguntou: "E onde é que estão as árvores? Onde estão os jardins?" Gente, Dorothy beijou os pés das estátuas, tocou as paredes como se estivesse reencontrando velhos amigos. E ali naquele santuário de pedra e silêncio, ela finalmente se sentiu em casa. Muito louco, né? Para espanto de todos que estavam ao redor, Dorothy começou a se comunicar com tudo que tinha em volta no Museu Britânico. Dorothy cada vez se aprofundava mais naquilo que chamava ser sua verdadeira vida. Aos 14 anos, ela afirmava com toda a naturalidade do mundo que em outra existência ela fora amante do próprio faraó Sete I. Dizia que ele a visitava em sonhos ou em vigília. Ela não sabia mais distinguir se em sonho, se em vigília. Só sabia que era visitada por Sete. Aos 16, ela abandonou a escola. Começou a estudar arte meio período e trabalhar com seu pai. Bom, foi nesse período que começou a receber visitas de uma entidade chamada Oha. Oha. E durante um ano inteirinho, ela transcreveu uma história ditada por essa entidade, por essa presença. A história era de que em sua vida passada, seu nome era Betrenchit, que significa harpa da alegria, e que ela era filha de um soldado e de uma vendedora de vegetais. Em outra vida, sua mãe teria morrido cedo, e o seu pai, sem condições de criá-la, a entregou ao templo de Sete, em Ábidos, Sete I, tá? Lá ela tornou-se uma virgem consagrada de Ísis, e aos 14 anos conheceu o próprio faraó, e por ele se apaixonou perdidamente. Segundo ela ouviu da entidade, ela engravidou, e com esse ato era considerado profano. Ela preferiu tirar a própria vida ao ver o seu amado desonrado publicamente. Amor profundo mesmo, um amor que cruzou fronteiras da vida e da morte. Gente, décadas depois, a alma de Bentrechit voltaria ao Egito, no corpo de Dorothy. Porque aos 27 anos,
Dorothy conheceu o egípcio Eman Abdel Meguid. Casaram-se. E ao se mudarem para o Cairo, ela deu à luz a um filho, com o nome Sete. Mesmo nome do faraó que em outra vida ela amara tanto e perdera. Foi então que Dorothy adotou um nome que a marcaria para sempre, On-Set, que quer dizer mãe de Sete. O seu casamento não resistiu à sua devoção ao passado, gente. Como resistir, né? Enfim. O cara disputava com um faraó de outra vida. Ela falava com múmias, como quem fala com familiares, fazia oferendas e esfinges, passava noites dentro da grande pirâmide e o seu marido simplesmente a deixou. Ele não conseguia competir com esse mundo invisível. E ela ficou. Não apenas pelo filho, mas porque o Egito era, afinal, o seu verdadeiro lar, que ela almejara tanto desde pequena. Trabalhou como desenhista no Departamento Nacional de Antiguidades e ganhou respeito dos estudiosos por sua impressionante precisão com hieróglifos. Gente, mesmo entre acadêmicos, ela era um mistério dificílimo de ignorar. Aos 50 anos, então, veio o retorno final. Ela foi convidada para trabalhar em Ábidos, o templo de Sete I. Acreditam? Ela conhecia cada cantinho, cada espacinho daquele lugar, mesmo os que ainda não estavam escavados, tá? Apontou onde estavam os antigos jardins que vira na sua infância. E os arqueólogos, encontraram exatamente tudo que ela indicava, tudo que ela dizia aonde estava. Isso que é impressionante. E passaram a ter por ela um respeito gigantesco. Em uma noite, acompanhada por um inspetor do Departamento de Antiguidades, ela foi desafiada a encontrar no escuro absoluto os murais escondidos do templo. Foi guiada apenas por descrições orais. Era como se fosse uma postinha para ver se ela estava falando a verdade, né? Gente, ela acertou todos. Ninguém sabia como aquilo era possível. Dorothy acertou todos. Mas com o Sete, o impossível parecia apenas natural. As pessoas começaram a respeitar a história dela. Ela passou o restante da vida ali, morando. Uma casa modesta ao lado do templo. E ela colaborava quase que diariamente com as pesquisas e vivia entre os vivos e os seus queridos mortos. Dizia estar pagando pelos pecados que havia cometido em outra vida, enquanto foi bem tristite. Mas também parecia em paz, tá? Porque, enfim, ela estava em casa. Era o que ela dizia. O fim da sua vida, no entanto, foi um pouquinho triste, solitário, tá? Porque sabendo que nenhum cemitério cristão ou muçulmano a aceitaria, ela tentou construir seu próprio túmulo no seu quintal. Óbvio que o governo não deixou, proibiu. Ela foi enterrada, então, por fim, em um pequeno jazigo, um pequeno cemitério copta, em um lote abandonado, sem lápide, apenas com uma pilha de pedras que marca o lugar onde ela repousa. Sim, e seu espírito talvez tenha voltado a caminhar, né? Entre os mortos, lá nas colunas de Ábidos. Dorothy Eade, On-Set, não foi, nunca será uma mulher qualquer. E se for de fato uma reencarnação da sacerdotisa egípcia, ou apenas uma alma sensível demais para este mundo, quem sabe, jamais saberemos. Uma coisa é fato. Desde aquele tombo na escada, a personalidade que tomou conta daquela pequena menina de 3 anos nunca mais foi a mesma. E sua vida, seu conhecimento inexplicável, seu amor imortal por uma civilização perdidíssima, permanecem vivos em livros, ruínas e um mistério que nenhuma ciência conseguiu até hoje explicar. Na realidade, ela é respeitadíssima pelo domínio que teve em todas as transcrições que fez. Há histórias que não precisam ser provadas. Basta estarmos abertos para senti-las como se fossem memórias adormecidas dentro de nós. Gente,
Se você gostou dessa história, que eu acho no mínimo intrigante, tá? Mesmo para quem não acredita, deixa seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, que ainda é muito bebê, não tem nem 2 semanas que foi lançado, e venha se informar por outros casos e muitos outros mistérios que eu tenho gravado aqui para o Deboborando, tá? Sejam muito bem-vindos. Um beijo. Fui!